Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam em casa. Bem, vamos dar continuidade a mais um vídeo, ao nosso conteúdo então de sistema nervoso, né? Então, recordando um pouquinho da aula passada, nós falamos a respeito do tronco encefálico, trabalhamos a questão então de alguns nervos cranianos, falamos então, né, dessa importância desses nervos. E agora a gente vai ver um pouquinho a parte microscópica, ou seja, a gente vai trabalhar a questão da histologia do sistema nervoso. Como vocês sabem, sempre tem uma historinha que é o norteador aí do nosso estudo. Então, dessa vez vai ser uma doença, né, que é a esclerose múltipla, uma doença neurodegenerativa que atacou, né, uma atriz aí, a Cláudia Rodrigues, que está fazendo um tratamento já há anos de recuperação, ok? E para que a gente possa entender a doença, a gente vai ter que entender um pouquinho então dessa questão das células e de todos os seus componentes do sistema nervoso. Aqui, só para a gente dar uma recordadinha, quais são as estruturas então do sistema nervoso, central, periférico. Nós já estudamos alguns pontos aqui importantes do nosso sistema nervoso central. Ainda nós vamos estudar o nosso sistema nervoso periférico. E só para relembrar um pouquinho dessas ações do sistema nervoso. Então, basicamente, é o sistema nervoso que nos controla, né? Então, ele recebe as informações tanto do meio externo quanto do meio interno. Então, ou seja, você tem sempre o estímulo e resposta, né? E essa resposta pode ser por ações motoras, como é o caso, então, de comportamentos, atitudes. Ajuda também a gente a interpretar determinadas informações e também nos ajuda na questão da memória e da aprendizagem. Então, isso é um ponto muito importante. Lembrando que é ele que controla nossos órgãos internos, então, ou seja, coração, o pulmão, todos os órgãos de demais sistemas internos, que é aquilo que você não controla, quem vai ter esse papel é o nosso sistema nervoso. Mas para poder entender bem sobre ele, nós precisamos sempre estar avaliando no sentido das células. Então, nós somos um aglomerado de células e o nosso sistema nervoso também. Então, para que a gente consiga entender como ele funciona, a gente tem que saber essas micropeças, como que elas são. Então, o nosso sistema nervoso, ele teve esse início aí graças ao avanço, né, de vários cientistas, pesquisadores aí lá desde o início, Robert Hooke, né, descobrindo sobre os pequenos compartimentos de uma casca de uma árvore, onde ele teve o que? A formação de um microscópio ainda rudimentar. Depois, com o avanço da tecnologia, foi possível nós podermos entender melhor a questão do sistema nervoso e graças à microscopia eletrônica, isso foi um avanço assim, super importante para a gente poder conseguir verificar detalhes, né, que compunham aí o nosso sistema nervoso. Então, basicamente, nosso sistema nervoso ele é composto por dois grupos de células. Um deles é o que nós chamamos de células nervosas e neurônios, que seria a unidade funcional do nosso sistema nervoso, ok? E um outro grupo de células chamados de células de apoio ou neurogliais ou células glias, certo? Que elas também compõem aí juntamente com os neurônios todo esse tecido que vão, né, dar origem aí aos órgãos. Então, de todas essas células, vamos começar pelos neurônios. Então, neurônios são unidades funcionais, como eu já comentei, tem o papel exclusivo de fazer essa transmissão de impulsos ou de sinais, né? Então, é eles que produzem substâncias chamadas de neurotransmissores e essas substâncias é que são transferidas de um neurônio para outro. Basicamente, o neurônio é dividido em três partes: dendritos, soma ao corpo celular e axônio. Bom, estima-se que nós já nascemos com em torno mais ou menos de 86 bilhões de neurônios. Isso seria uma média, né? Mas alguns falam que é 100 bilhões, mas de forma correta seria 86 bilhões.
e acredita-se que tem aí um número muito maior de células neurogliais. Acredita-se que seja numa proporção de 3 para 1 neurônio, né? Então, a quantidade é muito maior, ok? Bom, essa imagem não está tão nítida. Então, essa daqui já mostra direitinho quais seriam o esqueminha de uma célula, que seria um neurônio. Então, nessa região, nessa porção mais dilatada, nós temos todas as organelas, nós temos o núcleo, o material genético, tudo com as estruturas que compõem uma célula. Partindo dessa região do soma, ou corpo celular, nós temos pequenas ramificações, que seriam os dendritos, e uma ramificação maior, né, que seria o nosso axônio. Sempre no final do axônio você vai ter várias outras ramificações, que é chamado de porção sináptica ou porção terminal, e nas extremidades de cada ramificação você tem uma dilatação, que é chamado de botão sináptico. Então essas estruturas são essenciais e estão presentes em todos os neurônios. E nós temos neurônios mielinizados ou com bainha de mielina e neurônios sem bainha de mielina. Então estes que compõem, que são mielinizados, que contêm a bainha, seria o que? Uma célula que adere a uma parte aí deste axônio e começa a crescer dando voltas, né, ao redor deste axônio. Então, essa bainha de mielina que é formada, ela pode ser proveniente de uma célula chamada de células de Schwann, que seria no sistema nervoso periférico, e oligodendrócitos, se caso eu estiver verificando neurônios no sistema nervoso central. Essa bainha, ela não é contínua, ou seja, ela tem um pequeno espaço entre um e outro, que deixa exposto o axônio. Essa porção exposta é chamada de nódulo de Ranvier. Então, ou seja, isso aqui, essa imagem mostra um neurônio completo, ou seja, um neurônio com todas as suas estruturas, ok? Mas nem todos os neurônios possuem bainha de mielina, então isso é um ponto importante para que a gente possa estar lembrando, ok? Nessa imagem mostra um corte, onde a gente consegue visualizar bem a questão da bainha de mielina, lembrando que a bainha ela existe como um isolante elétrico, mais à frente a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Aqui também uma outra imagem mostrando as mesmas estruturas. E aqui eu coloquei para vocês um resuminho de quais seriam as organelas que nós encontramos nessa região do soma, tá? Ou corpo celular. E aqui um resuminho onde cada estrutura, né, ou que cada estrutura tem de importante nesta célula. Aqui também mostrando para vocês mais um pouquinho, né, de todas essas estruturas. Aqui eu já tenho o quê? A conexão de um neurônio ao outro, lembrando aqui, ó, que existe na porção terminal, existe os botões sinápticos que sempre se conectam a um segundo neurônio. Lembrando que os neurônios, eles se conectam entre si, não necessariamente um grudado do outro, são vários neurônios entrelaçados, ok? Os dendritos são estruturas super importantes, como eu disse, ajudam nesses processos de conexão. E aqui mostra nessa imagem um neurônio ligado ao outro, mas lembrando, como eu disse, nem toda ligação é de forma linear, ok? Eu posso ter vários neurônios conectados entre si, certo? E em relação aos tipos de neurônio, nós temos aqui alguns que nós até já discutimos quando falamos de fibras ou nervos, aferentes e eferentes. Então, o que nós falamos de neurônios aferentes? São aqueles neurônios que participam daquele impulso que vem da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Já os neurônios eferentes são aqueles que mandam a resposta, ou seja, seriam os nervos motores, basicamente, né? Que então seria os neurônios motores. E existe aqueles de associação, que são aqueles que nós encontramos principalmente na região da medula espinhal, né, que faz a conexão entre o sensitivo e o motor, em relação então às suas funções. Já em relação
as suas ramificações, nós podemos ter neurônios bipolares, ou seja, migrando apenas duas ramificações. Então, no caso, eu tenho aqui um dendrito e um axônio saindo da região dos polos. Eu posso ter um neurônio pseudonipolar ou unipolar, que nós chamamos, né? Que seria só axônios partindo desse neurônio. E eu tenho multipolar, que é o mais comum, onde eu tenho soma com vários dendritos e o axônio. Aqui uma imagenzinha de todos eles, aqui também. E aqui está o clássico, né? Uma imagem clássica, lembrando que o neurônio ele não é uma célula achatada, ele é uma célula tridimensional, então, ou seja, ele é como se fosse uma esfera, a região do soma, com as ramificações, a bainha de mielina, aqui o detalhe mostrando a bainha de mielina com voltas, e também um outro detalhe aqui mostrando o botão sináptico com liberação de neurotransmissores, ok? Aqui também alguns detalhezinhos de como seria essa questão neural. Aqui a diferença entre axônios e dendritos, então só para a gente poder recordar um pouquinho, certo? E diante dos neurônios também nós temos o que? As células glias. As células glias têm diversas funções no nosso corpo, cada uma aí é responsável por uma determinada ação. E essas células glias, elas ajudam na manutenção dos nossos neurônios. Glia significa cola, então, ou seja, são aquelas células que grudam, que colam no neurônio e auxiliam ele nas suas ações. Aqui nós vemos um corte histológico de um tecido nervoso, onde a gente consegue visualizar alguns neurônios com alguns axônios e várias outras imagens das células neurogliais. Aqui umas imagens, né? E além disso, um fato importante que nós temos é que o caso da esclerose múltipla se dá justamente devido a um dano nessa destruição das células que realizam a bainha de mielina. Então, ou seja, eu tenho perda ou de oligodendrócito ou de células de Schwann. Então, por isso que o dano depois ocorre mais à frente nos neurônios, ok? Aqui um detalhezinho, né, dessa imagem eletrônica, ok? E as outras células são os microgliócitos, que são aquelas células de defesa no nosso organismo, certo? Que fazem o papel aí de realizar fagocitose de tudo aquilo que invade o sistema. E as células ependimárias, que são células de revestimento, ou seja, principalmente de cavidades como o terceiro ventrículo e do canal ali da medula espinal, ok? Aqui uma imagenzinha de como seriam essas células. Aqui também uma imagem com as suas distribuições. E todas essas aqui, como seriam essas conexões, ok? As próximas imagens aqui já vão ser de potencial do sistema nervoso, potencial de ação e repouso. Gostaria que vocês já olhassem, tá? Que vai ser o nosso tema aí das nossas próximas aulas. Já coloquei um esqueminha aqui para que vocês possam, então, estar entendendo um pouquinho melhor sobre isso, certo? Aqui também os tipos de neurônios, um processo de sinapse, enfim. Então, ou seja, quero muito que vocês já olhem esse conteúdo e não esqueçam de fazer as atividades via portal, ok? Bons estudos a todos!